Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live especial, o nosso encontro especial, A Paz do Senhor. O meu nome é Jânio Alves e estamos aqui, com os nossos apoiadores, os nossos professores do projeto da missão Teologia para Todos. Para nós é uma alegria, uma honra ter você conosco, participando desse projeto e conhecendo. O projeto Teologia para Todos tem o objetivo de capacitação ministerial através de um curso livre de introdução à teologia. E hoje estamos aqui com um tema muito especial sobre a reforma protestante. Nós vamos fazer um diálogo aqui aberto, então fiquem à vontade para compartilhar esse projeto, para compartilhar esse vídeo e que cada momento aqui venha edificar a sua vida espiritual e abençoar o seu ministério. Começando porque o nosso tempo hoje é curto, vamos aproveitar ao máximo para falar desse grande acontecimento que até os dias atuais influencia a vida da igreja, a história da igreja e até mesmo a história secular. Apresentando os meus companheiros aqui de mesa, está conosco Carlos Fostinoni. Boa noite, Carlos. Boa noite, pastor Jânio. Tudo bem? É um Tudo prazer estar ótimo. aqui, é um prazer participar com esses irmãos abençoados aí de mais essa aula. Maravilha. Bárbara Nakashima, representando o time feminino aí, olha, muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, pastor Jânio, obrigada a todos pela participação. Divulguem aí o trabalho, gente, que tem sido uma bênção, tem alcançado muitas vidas e eu espero poder contribuir um pouquinho para o nosso bate-papo aqui hoje. Legal. Edísio Lousado. Muito bem-vindo, Edísio. Amém, Jânio. Obrigado queria agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar ao lado de todos vocês aqui, que além de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, são amigos mais chegados que um irmão. E vamos falar um pouquinho nessa noite, passar para os irmãos um pouco daquilo que a gente tem no coração para externar sobre o conhecimento e também nossa opinião sobre esse grande tema aí que vai ser abordado. Obrigado. E o nosso grande amigo professor Roberto Medeiros. Roberto, seja bem-vindo. Graça e paz, irmãos. Muito obrigado, pastor Jânio. É uma alegria poder compartilhar com vocês dessa noite, dessa feita, fazendo aí um memorial aos 503 anos da Reforma Protestante e poder contribuir um pouco sobre esse período tão importante, esse dia tão marcante na história da igreja. É uma alegria ímpar para nós. Então, que Deus possa nos abençoar e que tudo que nós dissermos aqui possa contribuir para o aumento da fé e edificação de todos os nossos ouvintes. Deus abençoe. Bom, começando muito bem, eu acho que é importante nós conversarmos a respeito da ascensão do papado. Aliás, como tudo começou, como o Papa chegou a esse ápice de poder dentro da história antes da reforma e como isso influenciou. Carlos, o que você tem a dizer sobre essa questão da ascensão do papado? A gente precisa entender, Jânio, que existe toda uma construção, né? O papado, ele não surge do nada, ou mesmo o papado também não surge após a ascensão de Cristo, né? Mas existe toda a construção do aparecimento do poder papal, né? O primeiro ponto que é importante a gente entender que essa importância do papado, ela não está ali nas épocas, ou na época de Lutero, ou da Reforma. A gente tem que voltar bastante na história. A gente tem que voltar bem para trás. Se a gente voltar no 5º século, né, a gente tem ali a queda de Roma. Quando os bárbaros começam a se aproximar de Roma, o imperador sai de Roma e vai para Constantinopla, né, que é a sede do Império na Ásia ou no Oriente, né? E o que acontece? Então fica ali um império sem cabeça. A população fica para trás, porque quem vai são os poderosos, os ricos da época, né? Então toda a população fica. E a população busca alguém para olhar. E o que ela vê? Ela vê a igreja.
E ela vê o papel central da liderança da Igreja de Roma na queda do Império Romano do Ocidente. Então, o poder do papal ele começa a ser, o poder papal ele começa a ser, ele começa a crescer no vácuo de uma não autoridade ou da não existência de uma autoridade em Roma. E nisso começam algumas alianças entre os reis bárbaros e os líderes da igreja e os bispos de Roma, né? Até o ponto de onde os bárbaros, a liderança bárbara, ela tá na descendência dos merovingios, passa para os carolíngios, e ali a gente vê a cessão de terras papais por parte dos imperadores para a igreja, né? Até o ponto de você ter a ascensão de Carlos Magno, que é o grande imperador, o unificador do Império Romano Germânico, né? O Império Romano do Ocidente. E aí a gente vê já nesse momento, século IX, a gente vê a importância do papado ali. Porque quem coroa Carlos Magno é o Papa. Né? Eu até anotei Leão III, até anotei o nome do Papa aqui. Então a gente vê ali a importância do Papa, já vê a visão de que existe uma autoridade no Papa, e esse é um ponto importante para a gente entender, existe uma autoridade no Papa para ceder essa autoridade temporal aos reis imperadores. E, em contrapartida, você pode chegar à conclusão de que o Papa também tem poder para tirar essa autoridade, né? Então, ele coroa e ele pode tirar também a coroa, né, da cabeça dos imperadores, né? Então, a gente vê uma ascensão da importância do papado na história da Igreja, né? A gente chega até o ponto de que Urbano II, é um outro ponto, Urbano II, que era Papa, 1100, mais ou menos, o rei Henrique IV da França tenta derrubar o Papa, não consegue, e ali acontece uma outra grande humilhação do Império Secular frente à Igreja, ou frente ao Papado, porque Henrique é obrigado a se ajoelhar perante o Papa. 1302, Bonifácio VIII escreve uma bula, e aí é o auge. Escreve uma bula dizendo que todo poder temporal e todo poder espiritual pertencem ao Papa, que é o representante de Deus na Terra, e todos aqueles que querem ser salvos devem total obediência ao Papa. Então a gente vê que pela queda ou pela não existência de um poder, pela queda do poder do imperador de Roma, lá quando Roma cai no V século, ele começa a ascender, o papado começa a tomar um molde de poder também temporal, não só espiritual. Tá? Com toda essa ascensão, a figura do Papa ela acabou se tornando uma figura, conforme você destacou, uma figura representativa direta espiritual de Deus na Terra. Né? E isso elevou o Papa a um patamar de uma supremacia a ponto de não poder ser questionado dentro das suas ações. Essa aqui é a verdade. Bárbara, como a Igreja passou a encarar a questão do Papa e essa supremacia, esse controle que o Papa exercia, não só sobre a Igreja, como também dentro do Estado? Como é que a gente pode ver isso melhor? O que a gente percebe na história mesmo, né, é que a Igreja sempre esteve ao lado do Estado, né? A figura do Papa como autoridade espiritual, ela sempre esteve relacionada com a figura do imperador, do chefe do Estado, enfim. Só que essa relação, durante muito tempo, foi harmoniosa, mas também durante muitos períodos ela foi tensa. Em que sentido? Havia tensões e pontos fracos ali que
como o Carlos mesmo falou, né? Até onde vai o poder do Papa e até onde vai o poder do imperador, né? Então, essa divisão que nunca foi clara, ou a igreja sempre tomou para si esse poder, ou o imperador também queria ter essa totalidade de poder, né? Então, essa briga sempre existiu. Só que o que acontece, o que a gente observa é que, sim, houve esse período de auge, né, de ascensão, de plenitude da igreja, mas houve também aquilo que a gente chama de decadência, né, porque esse período, ele não foi sustentável, ele não foi bom para a igreja em si, para a instituição, quanto para as pessoas, né? O que a gente percebe é que toda essa aproximação com o Estado favoreceu o crescimento da igreja, né? A gente comentava um pouquinho antes, né, da gente entrar aqui, que a igreja, o Estado, ele sempre ajudou a igreja, coletando impostos, dando terras, né? O Carlos comentou. Então, ela sempre fortaleceu a igreja. E o que a gente percebe é que, no momento em que essas relações começam a se desestabilizar, acontece também a derrocada, né? A decadência dos papas. Em virtude do quê, gente? Em virtude de uma imoralidade, de uma corrupção, né? Quando você quer dominar, e a gente percebe isso, né? Isso está no nosso cenário político atual. Quando se dá muito poder a alguém, esse poder pode te fazer bem e tomar das boas decisões, mas também pode corromper, né? Então, as pessoas com muito poder, como o Papa tinha, como os bispos, né? A gente fala da figura papal, mas toda o clero da igreja, ela estava sempre envolta com o quê, gente? Com corrupção, com dinheiro, havia também escândalos sexuais dentro da igreja, né? Então, haviam papas e padres e bispos, arcebispos cheios de filhos, né? Então, divididos no trabalho tanto da igreja quanto da família. E o que a gente vê é que essa corrupção acabou dominando, e principalmente levando a igreja a tampar os olhos para as questões espirituais, digamos assim, né, gente, que é o foco da igreja, né? Nós estamos aqui para falar e cuidar da nossa vida espiritual, e tentar ver as coisas de segundo plano, em segundo plano, serem mais importantes, né? E, por exemplo, levando a igreja à venda de indulgências, por exemplo, né, que você acaba pegando aquilo que você acredita, jogando no lixo totalmente, desprezando todas as escrituras, aquilo que é verdade, e acaba transformando um objeto ou personificando um objeto como uma venda de um pedaço do céu, uma venda. Eu já ouvi histórias desse momento da história em que as pessoas vendiam sabe, um pedaço da cruz de Jesus, um pedaço do prego de Jesus, só de prego, né? A gente poderia montar aí, né? Várias coisas. Então, assim, havia essa corrupção muito forte, e isso levou à derrocada do papado, né? Essa corrupção aí bastante proeminente da igreja. E, para finalizar minha fala aqui, que eu já estou falando bastante, 2 fatos são muito importantes, a gente precisa falar, que é o cativeiro babilônico, né, gente? Que foi o momento em que a igreja sai de Roma e vai para a França, e aí as pessoas não veem com bons olhos a ideia de obedecer um rei francês, ou estar próximo e influente, né, da influência desse rei francês. E o grande cisma, que foi um momento da história da Igreja Católica em que havia 3 papas no poder, 3 autoridades, né? Então, você vai seguir quem, né, gente? A igreja fala A, a outra fala B, a outra fala C, que mais tarde, em alguns concílios, que foi resolvida essa história, de que os 3 realmente tinham poder, os 3 tinham autoridade para falar. Enfim, a igreja acabou se perdendo em meio à imoralidade, essa corrupção, e se distanciando totalmente dos princípios da palavra. Não, só pegando um gancho antes do pastor Edísio fazer a fala, e pegando um gancho no que a Bárbara brilhantemente já falou para nós. Agora, no final da fala dela,
sobre a questão de a igreja ter 3 papas no poder, né? Isso foi disseminado, foi quebrado, foi destruído, se eu posso usar essa palavra, uma tentativa de acabar com esse grande cisma no Concílio de Pisa, em 1409, quando os cardeais vão tentar acabar com esse grande cisma. Naquele período, como a Bárbara bem já citou para nós, haviam 3 papas diferentes: Bento XIII em Avignon, Gregório XII em Roma, Alexandre V em Pisa. Então, com o Concílio de Pisa, o que acontece? Eles tentam acabar com esse cisma. Então, a igreja o concílio eles vão excomungar Bento XIII, que era o Papa em Avignon, vai excomungar Gregório XII, que era o Papa em Roma, e aí Alexandre V, que era o Papa em Pisa, perde o posto nesse concílio, e quem sobe ou ascende ao trono papal é João XXIII, que é um dos papas mais conhecidos da história da igreja. E foi diante a régide de João XXIII, seguindo aí, por exemplo, os precedentes abertos lá no concílio de Nicéia, em 325, que eles vão tentar fazer essa, se eu posso chamar assim, essa reorganização do papado, tentando restabelecer essa unidade em Roma. E é exatamente nesse período, e nós vamos falar sobre isso mais adiante, em que algumas coisas importantes acontecem com os pré-reformadores. Mas é importante deixar claro que foi um período, sim, conturbado, e nem sempre a igreja, enquanto figura espiritual, né, enquanto status espiritual, e o Estado, a igreja e o Estado andaram unidas. Porque, embora existia um imperador, cada lugar, cada região, haviam príncipes e monarcas com muito poder. A figura do imperador era uma figura meio que, entre aspas, figurativa, no sentido de poder absoluto, porque em determinados lugares quem mandava era o monarca daquele lugar. Já a igreja existia uma régide sobre tudo isso. Então, nem sempre essa unidade, Estado e igreja, andaram de mão dadas, andaram em união, porque a briga por poder, tanto da parte da igreja quanto da parte do Estado, era muito mais latente. Isso você vai ver vários movimentos, dentre eles o movimento conciliar, que vai tentar tratar essa questão, mas na tentativa de unir a igreja, né, sob a régide papal de um único papa, como a Bárbara bem citou, e essa decadência do papado, ela começa a ter uma ascensão quando há uma unificação dessa superioridade papal, né, logo mais adiante. Mas nós falaremos sobre isso daqui a pouco. Devido a essa supremacia papal e tomando os editos papais como maior verdade, as escrituras ficaram de lado. De que forma isso prejudicou o andamento espiritual da igreja, colocando o Papa como centro das decisões e não as escrituras? Como você pode estar falando algo sobre isso, sobre essa questão? É muito interessante, Jânio, essa questão que você colocou, porque, pegando um gancho no que o Roberto falou anteriormente, essa ideia de eleger um Papa sobre todos os outros papas, ela surge, e se você pensar de forma institucional, ela é muito interessante, porque ela vai dar uma organização, tá, de liderança, vai levar à centralização da liderança. E a pergunta que você fez é interessante, porque aí começa o problema, porque, na verdade, o que está em jogo da supremacia papal não é somente a questão da liderança organizacional. Se você olhar a questão da supremacia papal, ela é uma doutrina católica, tá? Ela não está ligada somente à questão institucional. Porque se você for hoje em qualquer ministério, igreja, mesmo protestante, você tem uma liderança centralizada. As próprias convenções levam a essa liderança centralizada. Mas aí, quando o Papa evoca esse poder para ele, porque, na verdade, se você pegar a palavra Papa, ela significa pai. E se você olhar lá os bispos que dão continuidade à igreja, após o ministério apostólico, onde todos os apóstolos ali morrem, e há necessidade de dar continuidade no trabalho da igreja, os pais apostólicos é que vão dar continuidade a esse trabalho. E eles têm grande importância, tanto na pregação do evangelho, como na defesa e formação da doutrina cristã. Só que o que acontece?
o nome Papa é dado a esses bispos, né, que comandavam a igreja, os pais, era dado esse nome dado aos bispos que comandavam as igrejas do Ocidente. Só que no ano de 1073, por ordem do Papa Gregório VII, vai haver um movimento onde vai evocar para o Papa de Roma, o pai de Roma, esse poder maior. E, na verdade, ele assume aí uma questão totalitária sobre a igreja, inclusive para formular doutrinas, preceitos, e tira do centro das escrituras a autoridade de ser palavra de Deus. Ela é palavra de Deus até quando ela está alinhada com a ideia desse líder central. E esse líder central ele vai ocupar espaço na vida das pessoas para lidar principalmente com a questão da salvação. Eu digo quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Inclusive, eu até consigo vender a salvação. Olha que interessante. Se você pegar os movimentos neopentecostais hoje, de pessoas que são criticadas por vender terrenos no céu, só que, na verdade, isso teve início antes. Não é novo isso. Então, o Papa... É a história se repetindo, né? É a história se repetindo. Nada é novo debaixo do céu, né? Diz a palavra, né? Então, o Papa, ele evoca esse poder, tá? E esse poder, ele passa desses meandros de organização da instituição. Ele ocupa um poder doutrinal sobre a igreja. Ele passa a fazer parte, determinar como as pessoas devem se comportar. Então, a palavra do Papa, ela está de acordo com a palavra de Deus até quando aquela palavra agrada a ele. Quando ela não agrada, ele revoga a palavra de Deus. Haja visto o que temos visto recentemente, né? Então, a supremacia papal, ela é essa questão totalitária, e ela prejudica a questão das escrituras, porque se vocês verem as escrituras, ela bate na classe baixa, ela bate na classe média, mas ela não poupa os seus reis. Deus não se curva diante de ninguém e diante de nenhuma liderança. A palavra de Deus, ela é superior a qualquer pensamento doutrinal humano somente. Não há problema nenhum de entender que Pedro dá continuidade à liderança da igreja. Só que quando Roma evoca esse poder no ano de 1073, a ideia é o seguinte, e aí tem até uma visão distorcida, que Pedro funda a igreja de Roma, e o Papa Maior está dando continuidade ao ministério de Pedro. Ou seja, alguém precisava suceder Pedro. E quem iria fazer essa sucessão era o bispo de Roma. A interpretação desse texto é uma briga de séculos já, né? Então, assim, a gente não vai aqui chamar para nós a responsabilidade de interpretar um texto que outros caras muito maiores do que nós não conseguiram fazer, não conseguiram firmar a interpretação. Mas, uma coisa é clara ali, né? Se Pedro é, de alguma forma, alguma rocha fundante da igreja, é quando ele está proclamando o evangelho. Né? Então, na verdade, o evangelho em si é a pedra, ou Cristo é a pedra, né? Então, quando Pedro está falando do evangelho e todos os sucessores de Pedro, incluindo nós, como os sacerdotes, como os santos da igreja, quando a gente está professando essa realidade, a gente continua no mesmo papel de Pedro, né? Agora, essa compreensão católica é uma compreensão meio assim, ela é meio vazia. Por que isso? Você entender que Pedro era um cara livre de todos os pecados, livre de qualquer engano, de qualquer problema. A própria Bíblia diz que Pedro tinha problemas, né? A gente vê passagens de Paulo questionando o andar de Pedro. Então, assim, não é Pedro, mas é a proclamação de Pedro, né? Dando continuidade a essa questão do movimento reformador, às vezes parece que dentro das histórias e de tudo que a gente ouve, nós temos a figura do Lutero
como ponto central, né, da reforma, e eu acho que isso tira um pouco a luz, o brilho, sobre outros grandes homens. É claro que a gente não vai ter muito tempo de esmiuçar todos, mas eu gostaria de destacar pelo menos alguns, que na verdade são os pré-reformadores, né, que na verdade prepararam o caminho, vamos dizer que foram os... fizeram o papel de João Batista dentro do processo reformador. Roberto, os pré-reformadores, quais são o peso e como eles conseguiram preparar o caminho para um trabalho tão bem comunicado de Lutero? Então, o pessoal, o Jânio, né, pastor Jânio, e ouvintes e amigos, quando a gente fala em reforma protestante, nós estamos falando de um período que teve o seu ápice com Martinho Lutero, porém, não é algo que começou com Lutero, ele começou pelo menos 100 e poucos anos antes, ou até um pouco mais. É preciso, primeiro, antes de qualquer coisa, pensarmos sobre o que levou os reformadores a terem tais ações de ir contra os ensinos da igreja. Eu posso citar aqui a vocês alguns erros que a Igreja Católica cometeu ao longo da história, que culminou, então, numa pré-reforma e, posteriormente, numa reforma protestante. Não é apenas a venda da indulgência ou coisas nesse sentido. É uma série de erros. Deixa eu citar alguns, por exemplo. O erro começa em 380, mais ou menos, depois de Cristo, quando a Igreja vai estabelecer missas e orações pelos mortos. São erros que vai contra a palavra de Deus, né? 535, instituição de procissões, 538, a celebração de missas discostas ao povo, 757 depois de Cristo, quando a igreja instaurou a adoração de imagens, porque a adoração de imagens começou apenas em 757, em 884, quando começou a canonização dos santos, 885, quando começou a adoração à Virgem Maria, no ano 1022, por exemplo, quando teve a legalização da penitência por dinheiro e aí o início das indulgências, em 1215, quando teve o movimento de confissão, de confessar ao padre os seus pecados, em 1215 ainda a transubstanciação, que aí vai transubstanciação, que vai ser o auge aí dos pré-reformadores, 1274 a crença num purgatório, que a indulgência, a venda de indulgência se justifica pela crença num purgatório, e a doutrina do purgatório ela surgiu em 1274, e em 1470, invenção de rosário, dentre outras coisas. Tudo isso deu base ao surgimento dos pré-reformadores, que começaram a combater esse tipo de ensino errado que a igreja pregava, que ia contra a palavra de Deus, ao que se ensinava na palavra de Deus. Dentre esses pré-reformadores, qual que nós podemos destacar aí, ou quais que nós podemos destacar como sendo precursor deste movimento de reforma protestante, do latim protestare, no sentido de protestar mesmo, né? Ela ficou conhecida, o protestantismo ficou conhecido como uma vertente, a vertente mais conhecida do cristianismo, mas protestante era no sentido de protestar. Protestar quem? Contra o Papa, contra a igreja, contra os ensinos errados daquele período. O primeiro deles foi John Wycliffe, que foi ele foi um reformador, ele foi estudante e professor da Universidade de Oxford, nasceu em 1328 e faleceu em 1384, e aí ele teve algumas ações interessantes nesse período de pré-reforma. Nós estamos falando aí de 1328, a reforma como nós a conhecemos e posta como está, que fará agora no dia 31, 503 anos, ela foi no dia 31 de outubro de 1517. Mas o pré-reformador, 1328, né, do seu período de vida, 1328 a 1384, ele vai começar, então, a ter algumas das suas ideias, vai começar a combater algumas coisas que estavam acontecendo com a igreja. Então, por exemplo, algumas ações dele. Em 1382, ele vai traduzir o Novo Testamento para o inglês, que até então você tinha a Bíblia apenas usada na missa no latim.
Em 1382, ele começa a combater um erro primordial da igreja. Ele combateu a transubstanciação. Né? A substância era indestrutível. Cristo estava espiritualmente presente, percebido pela fé. Ele começa não vamos entrar aqui no mérito da doutrina da transubstanciação, mas ele começa a combater isso, esse ensinamento da Igreja Católica. Então, as suas ideias elas começam já em 1382 a ser condenada em Londres. A igreja já começa a ter um movimento para condená-lo, porque não aceitava que alguém tivesse a coragem suficiente para contrapor a ideia da igreja, aquilo que era prescrito como doutrina e como tradição católica. Haja visto que, para a Igreja Católica, a tradição, muitas vezes, e aí eu me permita dizer que, na minha concepção, na esmagadora maioria das vezes, a Igreja Católica valoriza a tradição em detrimento da palavra. O que vale para eles é a tradição católica. A palavra, a meu ver, fica aí em segundo plano, né? Então, a sua tradição está acima, se eu posso colocar assim, entre aspas, acima da palavra de Deus. E ele começa a combater esse tipo de questão, e a igreja, então, vai contra ele nesse sentido, e ele começa a influenciar algumas revoltas que acontecem em 1381. Nós estamos falando de anos antes da chamada Reforma Protestante, como nós conhecemos. Então, John Wycliffe foi um primeiro pré-reformador, o primeiro que começou a pensar a igreja de uma outra forma, a pensar a estrutura da igreja, a pensar na palavra, a valorizar o ensinamento bíblico e contrapor os ensinamentos da igreja aí nesse sentido, né? Então, de John Wycliffe vai surgir movimentos como os Lollardos, por exemplo, que eles vão seguir e aplicar as ideias de John Wycliffe na sua luta, né, dessa reforma. Tanto é que em 1401 a igreja romana vai introduzir a pena de morte para quem seguir as pregações e os ensinamentos de John Wycliffe. A coisa chegou a um ponto de que a igreja vai introduzir essa pena que, para quem seguisse os ensinamentos dele, que ia contra a tradição da igreja, seria condenado à morte. Dentre esses reformadores, teve um grupo de estudantes na Inglaterra, conhecido como os boêmios, ou os irmãos boêmios, que começaram a ouvir os ensinamentos de John Wycliffe, a contraproposta que John Wycliffe trazia em detrimento das tradições da igreja, e eles levaram esses ensinamentos para o seu país e influenciaram quem nesse período? Eles influenciaram John Hus, que é o segundo aí maior pré-reformador que nós temos. O primeiro foi John Wycliffe, o segundo, John Hus, que foi aí o segundo grande pré-reformador. Então, ele nasce, né, na República Tcheca em 1373, 1369, mais ou menos. Ele vai morrer em 1415. Assim como John Hus, ele também era formado, desta feita na Universidade de Praga, né? Então, John Hus, ele vai pegar os escritos de Wycliffe e vai começar a trabalhar em cima daquilo, e ele começa, então, a pregar contra as falhas morais do clero. Além de combater as tradições, ele começa a pegar, por exemplo, a venda de simonia, os cargos eclesiásticos, a ascensão ao poder em troca de dinheiro, em barganha, pessoal, e ele começa a pregar contra as falhas morais do clero, dos bispos. Ele vai começar a trabalhar essa questão, e aí o que acontece nesse período? Ele começa a convencer, tanto na Universidade de Praga, como na cidade em que ele estava, muitos começam a levar em consideração daquilo que ele estava pregando. Para você ter uma ideia, ele causou um êxodo, se eu posso chamar assim, de 5 a 20 mil doutores e mestres e alunos da universidade com os seus ensinos. Então, é muita gente, se a gente parar para pensar no período, essa influência de John Hus foi assim, de maneira macro, né? Não foi nem micro, foi macro, principalmente no mundo acadêmico, na academia. Então, aqueles que eram defensor da Igreja Católica começou a denunciá-lo, e à medida que foram denunciando, ele foi condenado, né? Ele condenava a venda de indulgências, e aí o seu fim foi bem trágico, porque o Concílio de Constança,
eles vão convocar John Hus para defender as suas ideias perante o clero. E aí, diante o clero, ele recebe um salvo-conduto do imperador, mas ele foi condenado posteriormente como herege, o amarraram, colocaram-no numa estaca e o queimaram vivo no dia 7 de julho de 1415. Né? Então, ele foi condenado à morte, mas não negou a fé, se eu posso dizer assim. Combateu fielmente. Dentre estes, os dois são os dois maiores, mas dentre estes existiam outros. Por exemplo, Jerônimo de Praga, que era um fiel discípulo de John Hus, e um famoso também, que é o Jerônimo de Savonarola. Né? O Jerônimo de Savonarola foi um pré-reformador, agora na Itália, em Florença, é um pré-reformador florentino, monge domiciano, né? Pregou contra a imoralidade da igreja, a imoralidade do papado, né? O Papa, como homem, figura de Cristo na Terra, não poderia ser tão imoral quanto era. Ele prega contra isso. E aí o Papa Alexandre VI procurou de todos os modos silenciá-lo, até suborná-lo com um chapéu de cardeal. O convoca a Roma, né? E o suborna, falando assim, não, se você parar de pregar contra mim, contra a imoralidade da igreja, contra indulgências, contra tudo que você prega, se você parar com isso, eu te elevo ao cargo de cardeal. E aí Savonarola sai de lá revoltado, convenceu o povo e passou a combater ainda mais a sodomia, o adultério, a embriaguez pública, outras transgressões da igreja. O Papa Alexandre VI, que não conseguiu suborná-lo, vai excomungá-lo, né? Ameaça a cidade de Florença de excomunhão, se caso Savonarola não fosse contido. E aí qual foi o final deste pré-reformador? Ele foi o que a história chama, ele passou pelo o julgamento pelo fogo, né? O primeiro em 400 anos que foi marcado, porém aconteceu vários adiamentos, mas ele também foi morto, queimado, e as suas cinzas foram jogadas no rio Arno, né? E mesmo assim ele ainda foi na verdade, ele foi enforcado e o seu corpo queimado. Essa é a verdade. Ele foi enforcado e, sob tortura, ele teve que confessar sob tortura que as suas visões eram, entre aspas, erradas. Ele acabou enforcado e foi queimado. Esses são os pré-reformadores, pastor Jânio e amigos, que deram início aí ao que a gente chama de reforma protestante. Nós estamos falando de anos anteriores. Nós vamos, por exemplo, ter com John Hus, que 100 anos depois aparece a figura de Lutero. Então, 100 anos, existe aí uma linha tênue de tempo de 100 anos de diferença. Então, os pré-reformadores começaram essa reforma lá, aliás, uma tentativa de reforma lá, cada um na sua cidade, cada um no seu momento, cada um com a sua verdade, pregando contra, e tendo notícias do que o outro havia feito contra a igreja, né, pregado, protestado contra a igreja, eles vão formulando as suas teses. O que me deixa interessante é que John Hus, por exemplo, ele tem uma frase muito célebre, que ele vai dizer, no ato de sua morte, ele diz: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século, é quase que um profeta, né? Daqui a um século, daqui a 100 anos, encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Que ele está falando exatamente de Martinho Lutero, que surge 100 anos depois e a igreja tenta e não consegue queimá-lo, né? E aí é o grande precursor da reforma. Mas tudo isso, o que estava acontecendo no mundo, fora a igreja, extra-igreja? O Renascimento, o humanismo. Então, o movimento renascentista que trazia aí as ideias humanistas de retornar aos clássicos, né? Ele era bem latente nesse período, o Renascimento, né, que era aquela transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o Renascimento ele trazia algumas ideias como o hedonismo, né, a exaltação da felicidade terrena, dos prazeres de viver o presente,
a revalorização das obras clássicas, o individualismo, né? O homem é um ser social, mas a liberdade do indivíduo é um bem acima do interesse social, né? Então, ele é um homem, é um ser individualista. Então, você vai ter, por exemplo, no Renascimento, o humanismo, espírito crítico, ideal de universalidade totalmente diferente, né? Que o ser humano universal é aquele que conhece todas as artes, que conhece a ciência. Dentro desse movimento, você vai ter, por exemplo, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã escreveu um livro muito interessante. Quem depois tiver a oportunidade de lê-lo, eu peço que o faça, que chama-se O Elogio da Loucura. E no Elogio da Loucura ele faz uma crítica exatamente ao papado, aos bispos, aos cardeais e também ao imperador, ao rei, aos governantes, aos príncipes. E ele escreve o Elogio da Loucura muito endereçado a Thomas More, que vai escrever a Utopia posteriormente. Diz a tradição que Thomas More estava na sua carruagem, lendo o Elogio da Loucura e dizendo quão louco eu sou por ler o Elogio da Loucura, no sentido de crítica, porque era uma crítica mesmo, né? E Erasmo de Roterdã foi um cara que viveu 70 anos, mas nos 70 anos de profunda produção literária, de profundo conhecimento literário e profunda crítica literária. Ele morre 19 anos depois da chamada Reforma Protestante. Ele vai morrer em 11 de julho de 1536 e deixa escritos que dá para trabalhar esse período da pré-reforma, do Renascimento, da Reforma, trazendo desde lá da pré-reforma a contrapartida, né, que os pré-reformadores faziam contra a igreja. Ele esboça isso nos seus tratados e endereça isso aos seus amigos. E mesmo assim, Erasmo de Roterdã, ele foi amigo do Papa, ele foi amigo de cardeais, ele foi amigo dos governantes, principalmente da igreja, amigo pessoal do imperador, amigo pessoal do Papa, e ele escreve exatamente o Elogio da Loucura para criticar aquilo que ele presenciava. A imoralidade, a venda de indulgência, a busca por dinheiro, a venda do paraíso, tudo aquilo, porque o Papa ele tinha um objetivo, dentre vários, mas o maior, construir a casa, a morada, o habitar de Deus, a Capela de São Pedro, né? A Capela Sistina, a Basílica de São Pedro. Muito das indulgências, o dinheiro foi voltado para a construção disso. Então, é esse o movimento dos pré-reformadores que existe antes da pré-reforma, antes da reforma. Então, a reforma protestante, ela ganha o ápice com Lutero, mas ela começa 100 e poucos, 200 anos antes, aí com os pré-reformadores. Roberto citou um reformador, um pré-reformador, na verdade, o Jerônimo Savonarola, e é muito interessante porque toda vez que a gente vai falar a respeito do poder de Deus, de grandes pregadores que detinham o poder de Deus, dentre esses pregadores, John Wesley, Jonathan Edwards, e por aí vai, século XVI, XVII, o Jerônimo Savonarola, ele era um desses reformadores, ele era padre, e ele utilizou a palavra de Deus, começou a utilizar a Bíblia para pregar. Inclusive, existe registro dele fazendo profecias, era alguém totalmente provido do poder e da graça de Deus, emanado da pregação da palavra. E isso é interessante porque nós vamos perceber que, na verdade, a reforma não é um movimento histórico unicamente. Há uma ação sobrenatural de Deus colocando, iluminando esses homens para que tomasse essa ação, né? O pastor Edísio, tomando um gancho no que você acabou de dizer, é interessante lembrar também que Savonarola, embora conhecido como um excelente pregador, a sua queda, se eu posso chamar assim, né? Seu fim, ele começa quando ele começou a afirmar que podia efetuar milagres, né? Então, quando ele começou a pregar que podia efetuar milagres, ele foi confrontado nesse quesito. E o confronto que fizeram a ele, exigiram a ele que ele provasse que ele era capaz de fazer milagre andando sobre as chamas. E aí aqui eu faço uma correção, o julgamento pelo fogo é exatamente isso, andar, você vai ser julgado agora, se você faz milagre ou não. Você vai andar pelas chamas, né? Só que esse julgamento, ele foi o primeiro que aconteceu em 400 anos. Esse julgamento, ele não ocorre, porque toda vez que iam fazer isso, fazer o julgamento pelas chamas, alguma coisa acontecia e havia um adiamento, né? O adiamento era forçado. Eu me lembro agora, por exemplo, de uma comédia italiana dos anos 80,
e para quem quiser também assistir, ela é muito interessante, é em italiano, mas é muito interessante, que são o chamado de Brancaleone da Norte, Brancaleone da Norte nas Cruzadas, e em um dos filmes de Brancaleone da Norte, você vai ter um monge que ele faz exatamente isso que Savonarola tentou fazer. Ao dizer que era capaz de operar milagres, eles colocam brasas acesas sobre o chão e diz para ele, agora você vai passar pelo julgamento. Ande pelo fogo. E aí, ele, quando começa a andar pelo fogo, ele se queima inteiro, porque ele não é capaz de fazer um trem desse, né? Vemos aí, então, uma luz do movimento pentecostal. Bom, assim podemos dizer, né? Esse é só um adendo, mas isso não tira o mérito de Savonarola, de tudo que ele fez na história da igreja, do excelente pregador que ele era, de ter pregado contra muitas coisas, de ter sido uma voz profética e protestante na história aí da reforma da igreja, né? Isso acontece no fim da sua vida e, como disse, ele foi enforcado e depois o seu corpo foi queimado e suas cinzas jogadas no rio. Mas isso não tira de tudo aquilo que ele produziu, e foi uma produção vasta, e a importância dele, portanto, é que ele é citado como um pré-reformador durante o período histórico da igreja, é um dos importantes pré-reformadores. Isso mesmo. Olha só, 100 anos em média de preparação espiritual, Deus trabalhando na história, e do ganso ao cisne, Martinho Lutero, Carlos Fostinone, a importância do ápice dessa grande figura do movimento da Reforma Protestante. Primeiro, dizer que quem não conhece, quem nunca leu um escrito de Lutero, você não sabe o que está perdendo. O cara, além de ser um crente de verdade, um baita de um teólogo, era um cara espontâneo, viu? Assim, tem livros, tem escritos, tem relatos, por exemplo, tem diálogos ao redor da mesa, alguma coisa assim, que eram entrevistas ou eram conversas dos seguidores de Lutero com Lutero ao redor de uma mesa na casa dele, porque a casa de Lutero vinha gente do mundo inteiro para estudar com Lutero, para ouvir Lutero falar, e moravam na casa lá de Lutero. Então, esses caras começaram... Um dos caras que sempre estava na mesa com ele, estava sempre anotando o que Lutero falava. Assim, tem pérolas. Lutero tomava cerveja, assim, como um alemão, né? E assim... Eu ia falar isso, como um alemão, né? Tradicionalmente. E tem pérolas. Então, assim, é muito legal. Lutero é uma figura, assim, ímpar na história da humanidade. Lutero é um cara muito diferente. É importante, tudo isso que o Roberto, tudo isso que a gente falou até agora, ele está construindo o caminho para que Lutero aparecesse. Até nisso a gente vê a mão de Deus, né? Eu não tenho dúvida de que Deus estava incomodado com a situação da igreja, né? Porque os homens estavam se perdendo naquele momento da história, né? A palavra de Deus estava deixada de escanteio, né? E olha que coisa interessante, o irmão Roberto fala de um cara que pouca gente conhece, pouco se fala, mas foi um cara muito importante, que é o Erasmo. Qual que é o papel de Erasmo? Em todo esse movimento que o Roberto falou do humanismo, então, o que era? Era o retorno às fontes clássicas, né? O pessoal nas universidades estava começando a ler Aristóteles, Platão, mas também estavam começando a estudar patrística, estavam lendo Agostinho, que era a nova escola agostiniana. E esse cara, o Erasmo, ele faz um negócio fantástico. Ele pega e faz uma tradução, ele trabalha com manuscritos e também se baseia na Septuaginta, na Latina, na Vulgata, e ele faz uma versão do Novo Testamento em grego. E qual que é a importância disso? Todo mundo dentro das universidades começam a ler o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã. Todo mundo que eu digo Lutero, Tyndale,
Calvino. Então, esses caras, Zwinglio, esses caras, eles começam a ler aquele texto e falam assim, isso aqui é diferente do que a gente vive, né? É a mesma coisa da reforma de Josias, né? Olha, eu rasgo as minhas vestes, porque isso aqui, o que está na lei de Deus é muito diferente do que a gente está vendo, né? Então, todos esses caras, eles estão sendo influenciados pelo Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, certo? Lutero nasce em 1583. Ele era da mesma região de John Huss. Então, a história da profecia de John Huss faz todo sentido, que era a Saxônia, né? Então, ele está na mesma região. E Lutero era filho de um mineiro e uma dona de casa. O pai dele, que é o João Lutero, ele prospera e consegue, em determinado momento da vida, mandar Martinho Lutero para a universidade. Mas o que ele queria? Ele queria que Lutero estudasse para ser um advogado, né? Que era o sonho de todos os pais da época, que o filho fosse um advogado ou tivesse uma carreira importante dentro da igreja, né? Dentro do clero, tivesse um papel de importância dentro do clero. O pai de Lutero queria que ele fosse advogado, e ele foi para a universidade ele foi para a faculdade para ser advogado. Nesse momento, em uma das visitas que ele faz aos pais ou à sua cidade natal, acontece aquela passagem que é famosa, né? Que todo mundo conhece. Ele está retornando, ele está atravessando a floresta e está caindo uma tempestade terrível. Ele morre de medo. A história de que um amigo dele morre na mesma tempestade não é comprovada. Parece que acontece, mas é um outro momento. Mas parece que ali ele está sozinho, ele está morrendo de medo de morrer atingido por um raio. E o que ele faz? Ele apela para Santa Ana e fala: Santa Ana, valei-me, né? E se compromete de que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele iria para o convento. Ele largaria as leis, a Universidade de Direito, e iria para um convento. Como ele sobrevive, ele vai para um convento. E olha como a história em tudo a gente vai conseguir ver Deus governando os mínimos detalhes, né? Ele vai para Erfurt, que é onde ele estudava, ele vai para um convento e adivinha, ele vai para um convento agostiniano, ele vai se tornar um monge agostiniano. Isso tudo é muito importante porque o pensamento dele, ele dá um passo além de Agostinho em algumas coisas. Mas a base que esses caras que eles estão desenvolvendo toda a sua teologia, a sua visão, é Bíblia e patrística, né? Principalmente os bons pais, que é o caso de Agostinho, né? Calvino, por exemplo. Então, só que ele vai super novo também, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, que ele nasce em 1483 e ele vai para o convento agostiniano em 1505, nós estamos falando aí de 22 anos, né? Que ele larga o direito e resolve ser servidor aí de Deus diante da experiência com Santa Ana, né? Então, ele começa uma vida acadêmica muito novo e, mais impressionante ainda, doutora-se muito novo, né? E você vê, né, Roberto, irmãos, ele vai para esse convento sem muita convicção, como muitos que entram num seminário, por exemplo, né? Ele vai sem muita convicção. O sonho dele não é ser padre. Ele é levado para esse caminho, né? Ele é levado para isso. E ele
ele tem experiências, né, porque a família de Lutero era uma família religiosa, a mãe de Lutero era uma mulher religiosa, né? Então, ele tem a ideia que era comum na época de um Deus irado, de um Deus que destruía o pecador. E isso quase matou Lutero, né? Lutero, ele sofria, os relatos é que ele chorava, ele orava e ele se penitenciava, porque a grande preocupação dele é porque ele ia para o inferno. Ele era um pecador e não tinha condições de se levantar perante Deus, né? Só que o responsável, o pai dele espiritual, que é o responsável pelo convento, já tem uma visão diferente. E ele tenta começar a construir essa visão em Lutero, de que não é um Deus de ira, mas é um Deus de graça, que não é um julgador, mas é um pai para aqueles que creem, né? E ele começa a direcionar Lutero, pelo potencial de Lutero, ele começa a direcionar Lutero para teologia. Então, o Lutero vai fazer o seu mestrado em artes, né, que é o mestrado em teologia da época, né, e vai se doutorar, igual o Roberto falou. Só que ali começa um negócio fantástico na vida de Lutero, né? Porque, para a gente entender aqui, o cara que fazia teologia, ele não é o cara que faz teologia hoje. Não é que nem a gente que vai estudar grego e hebraico para poder ler Bíblia, para poder interpretar a palavra de Deus. Não, ele ia estudar Aristóteles. É o pensamento aristotélico que era o mestrado em artes da época. Esse era o ponto. Mas um negócio... ele está fazendo mestrado em Wittenberg. Ele já está em Wittenberg, né? E ele... Para ele dar continuidade ali nos estudos dele, ele começa a dar aulas ou preleções em livros bíblicos. O primeiro livro que ele dá uma preleção é Salmos. E ele pega Salmos e destrincha Salmos para os alunos da. Ali eles começam a se interessar pelo hebraico. Ninguém estudava hebraico na época. Ninguém estudava grego na época. Ali ele começa a buscar o hebraico. O que quer dizer isso aqui? E ele começa a já desenvolver uma visão diferente de teologia. O segundo livro, e aí é o grande, ele começa a dar aulas sobre Romanos, né? Não é o livro que ele mais se dedica, se as pessoas imaginam isso, porque ele é apaixonado por Gálatas, que ele tem um comentário extenso sobre Gálatas, mas ele lê Romanos, né? E conta a história que ele vai para Roma numa missão dada pelo convento agustiniano, e em Roma existe uma escada que é chamada Escala Santa, que é igual a Bárbara disse, né? Tem centenas de pregos da cruz. Se fosse juntar todos os ossos dos apóstolos, daria para montar uns 35 apóstolos, né? Então, essa escada santa, o que ela é? A Igreja Católica diz que é a mesma escada que Jesus foi julgado em Jerusalém e que foi trasladada de Jerusalém para Roma por anjos. É interessante nós lembrarmos, Carlos, só para situarmos aí, você continuar falando dessa experiência em Roma, nós estamos falando de um período em que Lutero ele vai para o monastério, né, vai para o mosteiro agostiniano. 2 anos depois, ele vai em 1505. 2 anos depois, em 1507, ele já é ordenado sacerdote, então ele já é ordenado padre. Em 1508, ele já começa a pregar, nós estamos falando de 3 anos da entrada dele no mosteiro. Então, para você ver essa ascensão na vida de Lutero. Ele entra no mosteiro, 2 anos depois ele é ordenado padre, e aí
Um ano depois ele já começa, em 1508, 19 de março de 1508, ele já começa a dar aulas na universidade de teologia na Universidade de Wittenberg, e 19 de outubro de 1512 ele vira doutor nessa mesma universidade. É quando ele recebe a missão do mosteiro para poder ir para Roma. E aí ele começa essa experiência que você acabou de bem citar aqui para nós. E vale lembrar também que dentro dessa experiência de ir para Roma e começar a ver esse tipo de coisas lá em Roma, ele já tinha ascendido também ao cargo de vigário né, o que era um vigário da época? Vigário de sua ordem, que eles chamavam, né? Ele era responsável, tinha sob a autoridade dele 11 monastérios agostinianos. Isso. Então, ele tinha uma influência enorme, né? Então, o que me impressiona em Lutero, dentre tudo que ainda você vai dizer, é essa ascensão acadêmica e ministerial num curto período de tempo. Como você bem citou, não é como hoje, que você estuda de forma sistemática e organizada um cronograma de aulas, de forma planejada, um planejamento semestral, um planejamento bimestral, trimestral que seja. Lá, muito era do correr atrás. Tudo bem que nós estamos falando de uma universidade, por exemplo, hoje, com quase 2.000 anos, ou, né, se eu posso citar assim, quase 2.000 anos, pelo menos, com certeza, mais de 1.000 anos de história de teologia, né? Ah, sim, sim. 500 anos de história e teologia. Mas naquela época não era como hoje. E ele tem uma ascensão gigantesca num curto período de tempo. Quando ele chega à experiência que você ainda há pouco estava já descrevendo para nós, ele já é doutor em teologia, ordenado padre, aí ele começa muito desse conflito de ver aquilo que estava sendo pregado em Roma, porque ele já era um sacerdote. Ele já estava sobre a tradição da igreja, ele já estava sobre toda a tradição litúrgica e dogmática da igreja. E ele começa a se perguntar quando ele começa a ver certo tipo de coisas. Eu estava falando da escada, e o que ele faz? Ali, o Papa Leão X já estava em todo aquele processo de venda das indulgências. Lutero vai e compra uma indulgência. Quando ele compra uma indulgência, ele é encorajado a subir as escadas santas de joelhos, orando ou rezando o Pai Nosso. E ali se entendia que quando ele chegasse lá em cima, a alma que ele queria que saísse lá do purgatório, sairia. Ele relata que em algum momento dessa subida à escada, ele está subindo e rezando, vem à mente dele a aula que ele está dando sobre Romanos. E a passagem que vem à mente dele é a passagem clássica que virou norma da reforma. A norma da reforma, né? O justo viverá pela fé. Ali ele relata que ele levanta, que ele rasga o papel da indulgência, joga fora e vai embora. Então ali começa já uma oposição do próprio Lutero às indulgências. E o papel é importante, até antes dos solas, é importante a gente entender que todo esse movimento de Leão X é o que levanta Lutero. Porque é por responsabilidade e pedido de Leão X, que queria, como acho que o Roberto falou, né, que ele queria construir a Basílica de Pedro em Roma, ele queria levantar dinheiro. Ele queria, na verdade, marcar o nome dele na história. Então, o que ele faz? Ele manda homens para algumas regiões específicas vender indulgências e manda para a Saxônia o tal do Johann Tetzel, né, o João Tetzel. Quando ele e ele justamente vai aonde? Ele vai para Wittenberg. Ele vai passar na cidade de Lutero, que é 31 de outubro de 1517. Ele vendendo as indulgências, Lutero escreve as 95 teses e coloca na porta da igreja de Wittenberg, né? O movimento ali, o que aconteceu? Não é que todo mundo foi lá ler Na verdade, ali, pegaram as teses de Lutero e imprimiram, porque ali a gente já tinha a prensa, né? Imprimiram e disseminaram. E aí, Lutero, que não tinha essa pretensão, né? Lutero... Carlão, vale lembrar que
O que acontece? Você acabou de dizer, Lutero não tinha essa pretensão, porque as teses de Lutero eram para um debate acadêmico. Isso. Era para um debate acadêmico, não Isso. era para uma propagação macro, né? O intuito tanto é que ele nunca quis sair da Igreja Católica. Ele queria debater as ideias, né? Tanto não o era uma arcebispo afronta à igreja, né, Roberto? Não era, eu vou me revoltar aqui, quero escrever isso aí, vou contra. Não. Gente, e aí, o que vocês acham disso? Vamos conversar, vamos debater sobre isso, né? A proposta do Lutero era mais isso, né? Levar para a academia essas questões que estavam acontecendo no dia a dia aí da igreja, né? Ele se posiciona, né? Ele tem debates, né? Existia um grande teólogo da época, católico romano, que é John Eck, que eles têm uma disputa. E ali a disputa é ferrenha, porque o cara realmente era muito bom, mas o cara era muito bom em patrística, em filosofia. E Lutero, o que Lutero sempre fez? Sempre quando ele estava discutindo Bíblia, Lutero era um biblista. Então, assim, e isso é muito ressaltado na vida de Lutero, né? As compreensões, a gente se prende muito na justificação pela fé somente, né? Que é a doutrina central ali, ou na realidade a retomada da doutrina evangélica por Lutero, né? Mas Lutero desenvolve muita coisa, mas muita coisa, né? Tem muita teologia por trás de Lutero. Então, assim, não é um cara simplista, não é um cara simplório, é um cara muito profundo. E o que o Roberto estava falando da formação do cara, não existia teologia como Lutero estava pensando. Lutero foi quase um autodidata. Lógico que ele foi ler Erasmo, ele foi ler Agostinho, ele foi ler patrística, mas assim, ele foi pensar na Bíblia, né? Então é muito importante a gente entender isso aí, né? Você tinha perguntado do Solas? Carlos, apenas complementando, interessante que você colocou as obras de Lutero e o Carlos fez um comentário sobre a rapidez da ascensão de Lutero à sua vida ministerial e é interessante você analisar isso, porque as pessoas viviam menos naquela época. Se você for pegar, Wycliffe vai viver 56 anos, Savonarola, 46 anos, o Lutero, 63 anos, o John Hus, 46 anos. Talvez tenha pessoa no grupo aqui que já passou ali dos 40, então, dos 40 anos. Então, essas pessoas, esses pré-reformadores, Lutero e todos os outros, eles eram muito intensos no que eles faziam. Eles colocavam muita intensidade naquilo que eles faziam. Você pode ver uma das contribuições de Lutero, a tradução da Bíblia para o alemão. Cara, quanto tempo leva uma tradução de um texto bíblico para uma outra língua? Lutero faz isso com uma rapidez tremenda, porque ele bota força e intensidade nisso, né? Isso serve muito de lição para a gente. Ele traduz o Novo Testamento em menos de um ano, né? Então... Ele está escondido. Aí é interessante a gente pensar num aspecto. Por que Lutero conseguiu traduzir? Quando a gente fala, por exemplo, das 95 teses, não existe prova de que foi Lutero que colocou na porta da Capela Westminster. Né? Dizem que foram os seus seguidores que assim o fizeram. Porque quando ele começa o debate com John Eck acerca daquilo que ele vinha já pregando e falando, ele vai contra a igreja, né? E aí ele precisa se esconder. Aqui fica bem claro, bem latente para nós, a questão, por exemplo, do império. Estado e igreja. O imperador Carlos V não conseguiu ter forças o suficiente para dar um decreto contra Lutero, por exemplo, além, claro, depois da excomunhão pelo poder da igreja. Por quê? Lutero é escondido por um dos principais governantes daquele período. Um dos eleitores. Desculpa, um dos eleitores. Um dos eleitores. Por que um dos eleitores? Porque eram esses eleitores que elegiam o imperador. Então, o governo aí, o poder do governo, do Estado, não está na mão do imperador, está na mão dos eleitores, que são eles que colocam o imperador. E
E como ele era um dos principais, ele esconde Lutero porque ele gostava e tinha um interesse muito peculiar em Lutero, por tudo que Lutero produzia. Ele era um colecionador de relíquias, e para ele Lutero era uma relíquia viva, no sentido de produção, uma relíquia literária, se eu posso chamar assim, né? Me permita usar esse termo, que é nesse período que Lutero começa a produzir muito mais, e como o Edísio mesmo citou para nós, com muita intensidade, com muita entrega, com muito aprofundamento naquilo que ele vai desenvolver. Né? E nós estamos falando, e ele já bem citou para nós ainda há pouco, de pessoas que viveram muito pouco tempo, mas que produziram de maneira poderosa, digamos assim, aprofundada, muita coisa. Porque, por exemplo, Lutero só vai ser excomungado no dia 3 de janeiro de 1521. E ele é excomungado através de uma bula, a Decet Romano Pontificum, é uma bula papal, Pontifici, né, que é uma bula papal, e aí, desde então, o Papa vai tentar matá-lo, né? E assim, você tem um movimento que é comum aos reformadores, que é, esses caras, eles foram impactados de tal forma pela palavra, e que eles querem que o povo tenha acesso à palavra. Então, você vê que faz parte do coração e do movimento desses caras todos, é assim, ó, eu quero que o povo leia a Bíblia na sua própria língua e entenda, e consiga se posicionar, e consiga sentir o mesmo que eu estou sentindo. É o que Lutero fez, é o que Tyndale, por exemplo, fez. O grande movimento desses caras é disponibilizar a Bíblia para o povo ler. Isso mudou a história da sociedade, né? Ô, Carlos, isso que você colocou é uma grande lição para os teólogos de hoje em dia, né? Porque tem pessoas que querem aprender a Bíblia para escravizar as pessoas, para dominá-las, né? Para debater. Mas esses reformadores tinham a ideia de que esse conhecimento chegasse até as pessoas mais simples, né? O castelo que você falou é o de Wartburg, né? Wartburg, isso mesmo. Existe uma passagem do Tyndale que ele tá discutindo com um padre lá, e ele fala que o Papa é o próprio anticristo, que era uma visão comum na época, né? E esse padre começa a malhar o Tyndale, né? O Tyndale fala assim, ó, em poucos anos, com o trabalho que eu vou fazer, e ele era jovem, com o trabalho que eu vou fazer, um garoto com a mão na enxada, com a mão na ferramenta, vai saber mais de teologia do que o próprio Papa, que era a tradução da Bíblia para o inglês, né? Uma frase que eu vou ler para vocês, que é a frase clássica de Lutero, né? Ele é incitado a negar os seus escritos e as suas doutrinas, e isso por 2 dias, é dado um dia para ele pensar, ele pede esse dia, e na volta ele é pressionado a negar as suas doutrinas, os seus ensinos, e ele fala o seguinte: já que me pede uma resposta simples, porque tinha sido colocado para ele, eu quero uma resposta simples, sim ou não. Já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas, a não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso me retratar, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos de que acabo de citar, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Então, isso aqui é de um cara que sabia que o risco que ele estava correndo, mas que não podia negar o que ele tinha aprendido. Uma visão geral da vida de Lutero, é lógico que muita coisa se desenvolve, muita gente entra na vida de Lutero, Melanchthon, Zwinglio, mas aí a gente precisaria de uns 3 dias para a gente falar resumidamente da vida desses caras, né? Mas aí acho que deu para a gente dar uma visão geral da vida de Lutero.
Bárbara Nakashima, as mulheres dentro da reforma protestante. É real isso, né, gente? A gente precisa destacar alguns nomes que eu julgo ser interessantes, porque contribuíram, obviamente, né, gente, menos que os homens nesse papel, mas tem sim o seu valor e a sua importância, né, o seu impacto. Vale lembrar que a mulher, nessa época, ela não tinha acesso à educação, né, como a gente pôde ver, essa ascensão meteórica de Lutero e tal, não tinha tanto acesso, só as famílias bem abastadas, bem ricas, né, que conseguiam fazer com que as filhas estudassem também, né? Então, eu destaco para vocês, dentro da reforma, as mulheres que contribuíram, a Catarina Vambora Lutero, que é a esposa de Lutero. Lutero, ele demorou para casar, ele casou tarde, né? Mas ele escolheu, né? Enfim, uma pessoa que topasse essa vida que ele fosse levar, né? De enfrentamento, de lutas, de dificuldades, de muita gente sempre perto dele, né? Então, a casa, como o Carlos falou, era como se fosse uma pousada, assim, né? Um lugar que muitos estudantes, muitas pessoas iam, e a pessoa tinha que estar disposta ali, né? A ajudar, a servir, enfim. Elizabeth Cossiager, que ela foi a primeira compositora, né, mulher de linha, assim, vamos dizer, protestante, né? Ela era de uma região entre a Alemanha e a Polônia ali, e ela conseguiu estudar, ela era bem letrada, bem inteligente, e ela começou a desenvolver algumas músicas, e depois vocês, quem tiver curiosidade, procura o nome dela. Se você olhar as letras, elas são a Bíblia, é pura, você percebe que é uma pessoa que entende as escrituras, né? Não é o que a gente ouve por aí às vezes, né, gente, nesses louvores modernos, digamos assim, né? Era uma pessoa que entendia da palavra, que não é queria... É isso, entendeu? Então, era uma pessoa que... E ela foi totalmente também influenciada por Lutero, porque casou com um aluno de Lutero, né? Então, acabou sendo influenciada pelos ideais de Lutero. E aí, outra mulher também, Elisabeth von Kallenberg, ela foi uma duquesa, né? Então, aí a gente está falando de nobreza mesmo, né? De alto clero, de alta patente, digamos assim. E ela foi uma figura que não só influenciou a vida política da época, o que é uma novidade, né? Uma mulher num cenário político, mas também a vida pública, né? O que girava em torno. Ela casou também com um senhor já de idade, enfim, e ela acabou sendo uma grande reformadora, escritora e mãe de igreja. Olha que novidade, gente, para os batistas. Né? Não, eu não quero nunca, na misericórdia, ser pastora, mas é uma responsabilidade, encabeçar uma igreja, né, gente? A gente sabe aí, nós temos pastores aqui no nosso meio, e a responsabilidade que é, e o papel da mulher foi importante, sim, dentro da reforma protestante. Maravilha! Vamos lá para a última rodada. Bom, nós sabemos que atualmente até um pastor renomado propôs a atualização da Bíblia Sagrada, né, acerca de algumas questões. E a palavra de Deus teve um papel fundamental nesse processo da reforma protestante. E aí eu gostaria de trazer tudo isso que nós falamos durante esse período de live para contextualizar nos dias de hoje. E diz o Lousado, precisamos de uma nova reforma protestante nos nossos dias? E aí cada um vai finalizar falando um pouquinho sobre essa questão. Então, diante desse assunto, Jânio, é bem interessante a gente observar que quando você olha para a reforma protestante, você vai ter algumas visões sobre essa reforma, né? Se você olhar um historiador católico falando sobre a reforma protestante, ele vai dizer que é um grupo que se rebelou, um grupo de protestantes que se rebelou contra a Igreja Universal.
Se você for ouvir essa visão provinda da ideia das penas de um historiador, ele vai dizer que é um movimento revolucionário, tá? Que marcou a história contra o governo naquela época, que tinha a igreja como um dos seus principais pilares de governo, né? Mas, se nós olharmos segundo a visão nossa, protestante, todos que estão aqui são protestantes confessionais, se nós olharmos para isso, a nossa visão da reforma, na verdade, ela não foi a criação da igreja evangélica, ela não foi a ideia de inventar um movimento novo, algo contra a teologia dogmática, nada mais é do que retornar aos princípios e valores do Novo Testamento. Então, se você olhar a reforma protestante segundo essa visão última apresentada, creio que nós precisamos constantemente fazer essa reforma. Se você olhar os grandes avivalistas da igreja, que a gente admira muito, você vai observar que, na verdade, eles faziam isso constantemente. O retorno às escrituras causava avivamento no seu meio social. Tem uma passagem, uma história bem interessante que fala sobre John Wesley, né? Que um homem estava procurando um lugar para beber uma bebida alcoólica, né? E alguém falou para ele, cara, aqui não tem bebida alcoólica. Passou um pregador aqui e mudou a história desse lugar. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar com essa visão que nós precisamos retornar às escrituras, nós estamos precisando de uma reforma novamente. Mas, na verdade, eu olho para isso não com a ideia de impactar um novo movimento de reforma. Eu olho para isso em dar continuidade somente àquilo que foi feito. Nós estamos aqui falando sobre um evento que aconteceu e que marcou a história. É somente voltar a este ponto e entender e dar continuidade ao pensamento desses homens, tá? Que foram homens de Deus, foram homens levantados pelo Espírito de Deus para provocar este movimento, ok? Mas, na verdade, é um movimento que o Espírito Santo estava chamando essas pessoas a voltarem à igreja primitiva, a voltar às Escrituras. Então, se você olhar com essa visão, eu entendo que nós temos que dar continuidade ao processo da reforma e não causar um novo movimento reformatório. Mais alguma consideração? Eu, na verdade, entendo o seguinte, né? O grande impacto na igreja é sempre quando a palavra é pregada, né? Com autoridade, com clareza, com respeito e ancorada na palavra. Então, assim, a gente vê não só na história da igreja, mas a gente vê na própria Bíblia que em passagens ou em momentos históricos que a palavra foi pregada, foi ensinada e causou grandes momentos de avivamentos, como ele disse, movimentos reformadores, como o caso de Josias, por exemplo, do rei Josias. Então, assim, entendo que, como o Edísio coloca, não um movimento de quebra, de ruptura, de renovação, não. Volta ao Evangelho. Nós, como igreja, a gente falou lá da profissão de Pedro, ter isso em mente, que a proclamação do Evangelho é a razão da existência da igreja. E a igreja só existe por causa do Evangelho, por causa da palavra. Então, se a gente seguir nisso, esse acho que é o senso e o caminho, é a razão da existência da igreja. Eu concordo que precisa, sim, ter um retorno à palavra, e aí cabe pensar também, por exemplo, na proposta dos solas, né? Sola Escritura, sola Cristo, sola Gratia, sola Fide, sola Deo Glória, trabalhava um pouco essa questão, né? Somente as Escrituras. E eu acho que isso, a igreja, e aí eu digo a igreja odierna, a igreja atual, perdeu um pouco disso. Então, eu acho que reforma, não no sentido de quebrar tudo, mas no sentido de repensar e ressignificar esse tipo de coisas. Só tenho a agradecer, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês é sempre uma alegria.
Cada vez que eu os ouço, eu aprendo muito, 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 e eu me sinto muito honrado em poder ouvi-los. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos que assistirão essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, vai aprender muito mais, porque nós aprendemos uns com os outros. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe ao professor Carlos, professora Bárbara, professor Edísio, professor Jânio, que Deus nos abençoe, e no que eu puder servir ao reino, estou aqui para servi-los da melhor maneira possível, de acordo com a minha pouca capacidade. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, irmão Roberto Medeiros. Considerações finais, irmã Bárbara Nakashima. Muito obrigado. Gente, eu quero agradecer. Não vou nem mais completar nada, porque já foi feita uma exposição muito clara e conclusiva, né, do que a gente pensa. Eu quero agradecer, né, o convite. Eu também me sinto honrada e nem sei se eu tenho bagagem ou estrutura para estar no meio de vocês, feras desse jeito, mas eu também reafirmo o mesmo compromisso que o Roberto falou aqui, né, de estar aqui para servir. Então, você que está aí nos assistindo, segue o nosso canal, procura as nossas redes aí, os nossos contatos para participar com a gente das nossas aulas, procura o pastor Jânio aí para saber como é que você pode começar a estudar com a gente, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas aí da igreja, pessoas, seus familiares que têm dúvida a respeito desse tema e vai estar abençoando a gente com certeza, né, gente? Deus abençoe, Bárbara. Carlos Fostinoni, considerações finais. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Para mim é uma honra estar no meio de vocês. Sempre essas conversas nossas são sempre enriquecedoras, né? É um prazer estar com vocês. Para aqueles que sentiram um gostinho aí de história da igreja, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, a partir de janeiro, eu vou dar aula de história da igreja. Então, quem quiser se aprofundar mais, ouvir mais de Lutero, ouvir mais de Calvino, ouvir mais de patrística, né? A gente vai entrar ainda mais nos detalhes, né? E a gente encoraja bastante quem tiver interesse em participar com a gente, né? E como o Roberto falou, solas, aqui também vai algo, né? Tudo que a gente faz aqui é só lhe deu glória, né? Só a Deus a glória. Amém. Deus abençoe. Considerações finais, irmão Edísio Lousado. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, o Jânio, pelo convite. Estar com vocês é sempre uma grande alegria, né? E um dos solos da reforma é solas das escrituras, né? Que é a liberdade que cada um tem de ter acesso às escrituras. Mas quando a gente se reúne em comunidade para lermos e fazermos uma hermenêutica em conjunto. E isso, cada um com seu conhecimento, com a sua humildade, tem demonstrado aqui nesse trabalho, tem sido maravilhoso estar com vocês, e eu agradeço pela oportunidade. E o Roberto me chamou de pastor, porque ele é muito bondoso, tá? É um carinho que ele tem, uma brincadeira que ele faz comigo, mas eu ainda não sou pastor. Amém? Que Deus abençoe a todos, amo todos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Bom, muito obrigado a você que esteve conosco. Como o Carlos destacou, tudo o que fazemos aqui, comentamos, é tudo para o seu elevo espiritual e para a glória de Deus. Então, curta as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram. Lá você vai conhecer mais do projeto Teologia para Todos, que tem apenas o objetivo de tornar acessível o ensino teológico e, acima de tudo, que todo aprendizado seja utilizado para a glória de Deus e para o exercício do ministério. Eu sou Jânio Alves, um dos apoiadores desse trabalho, e eu tenho certeza que tudo isso que foi dito edificou a sua vida. Só me basta agradecer e pedir que Deus te abençoe, e até a próxima!